Foram 6 meses em que praticamente só se falou de reforma da Previdência no Congresso Nacional. Nessa semana, na quinta-feira, dia 13, finalmente foi apresentado pelo deputado Samuel Moreira o relatório na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Eu sou Malu Delgado e a gente se encontra aqui toda sexta para comentar sobre os principais fatos políticos da semana. A apresentação deste relatório da reforma da Previdência era aguardada ansiosamente pelo mercado e foi acompanhado com lupa pelo governo federal, mas quase que a vaca foi para o brejo. A semana começou tensa, com uma crise política delicadíssima, com a revelação de diálogos trocados pelo ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e o personagem central da força-tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. Para você entender as consequências dessa crise política no governo Bolsonaro e todo esse contexto, o que está acontecendo, a nossa colunista política Maria Cristina Fernandes gravou um vídeo sobre esse episódio, que você pode acompanhar aqui no site do Valor. Voltando então à reforma da Previdência, eu vou comentar aqui alguns pontos do relatório do deputado Samuel Moreira. O deputado cedeu em alguns pontos para poder pacificar o clima e reduzir a resistência dos deputados ao texto. Um consenso era que era preciso mexer no chamado benefício de prestação continuada, que é um benefício que o governo paga aos idosos acima de 60 anos que têm uma renda muito baixa. Eles vivem em famílias com renda mensal inferior a R$ 250. Foi consenso e se construiu uma saída que o governo vai continuar pagando aos idosos acima de 60 anos um valor de salário mínimo, que é R$ 998. A proposta que o governo Bolsonaro enviou para o Congresso previa o pagamento do chamado BPC, o benefício de prestação continuada, para os idosos acima de 60 anos, mas no valor de R$ 400. O Congresso, obviamente, não gostou dessa mudança, que é muito impopular. Várias normas complexas e mais detalhadas sobre a reforma da Previdência foram introduzidas também no relatório do deputado Samuel Moreira, mas a gente vai comentar aqui duas questões que provavelmente vão gerar ainda muita confusão e debate futuro no Congresso. O primeiro ponto que caiu na reforma da Previdência no relatório foi a capitalização. A capitalização seria um sistema proposto pelo governo Bolsonaro, um sistema novo, em que o trabalhador faz uma poupança e ele usa essa poupança para no futuro receber o dinheiro da sua aposentadoria. O ministro Paulo Guedes enxerga na capitalização não só uma mudança no sistema previdenciário no futuro, mas também a ligação disso com a geração de emprego. Só que o relator da reforma, o deputado Samuel Moreira, argumentou que o Brasil ainda não está preparado para esse modelo da capitalização, para essa mudança, porque existe uma desigualdade econômica tremenda no país. A maioria dos trabalhadores vive com salários muito baixos, ou seja, eles não vão conseguir fazer essa poupança mensal sem a ajuda de contribuição do empresário. Esse assunto, a capitalização, ainda deve gerar muito debate no plenário, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que não desistiu do assunto e ainda vai tentar um convencimento para que os deputados aceitem a inclusão desse tema na reforma. O segundo pepino, que ainda vai dar o que falar no Congresso, vai dar muita confusão, é sobre os estados e municípios. Havia sido costurado um grande acordo político com o relator e os deputados para que esse assunto não entrasse mais no relatório, quer dizer, as regras da Previdência não iam valer para os estados e para os municípios. Só que, na hora que o deputado Samuel Moreira foi ler o seu relatório na comissão especial, ele disse o seguinte: os estados e os municípios poderão cobrar automaticamente uma alíquota de 14% de contribuição previdenciária dos servidores estaduais e municipais. Se os prefeitos e os governadores quiserem, eles enviarão no futuro uma nova proposta de lei para regulamentar algumas regras específicas com novas alíquotas nos seus estados e municípios. Esse não era o acordo que tinha sido fechado com os deputados e muitos deles devem chiar e protestos vão acontecer no plenário. Bom, a semana foi tensa, como a gente viu, marcada por essa crise envolvendo o Sérgio Moro e terminou com um episódio surpreendente, que foi a demissão de um outro ministro, o ministro Carlos Alberto Santos Cruz, da Secretaria de Governo. Bolsonaro resolveu substituir Santos Cruz, que é um quadro militar, por um outro general, o general Luiz Eduardo Ramos, que é um general 4 estrelas.
tudo sinaliza que o governo quer fortalecer a sua articulação política num momento de fragilidade e possível crise aí. Se você quiser saber um pouco mais sobre o desenrolar dessas crises e as votações no Congresso, acompanhe aqui com a gente na semana que vem mais um quadro da Conjuntura Política.